como há de ser o dia do adeus na vida de quem não vive com Deus. Viva com Deus, agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. Contemple a cruz e faça o que eu fiz. Aceite a Jesus e seja feliz. A morte não tem os domínios seus na vida de quem já vive com Deus. Viva com Deus, agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. Olá, paz do Senhor Jesus, o vivo, graças a Deus, Ele está vivo. E nesse fim de semana, muito mais ainda para você, se você quer. Se você quer. Veja bem, nós estamos ouvindo aqui um fundo musical de Oséias de Paula, Viva com Deus. E não é um Deus fabricado pelo homem. É Deus, Deus Todo-Poderoso, aquele que você não viu, aquele que Moisés queria ver. Lembra daquela passagem bíblica? Não importa a sua religião. Se bem que a mensagem é diretamente a evangélicos hoje. Então Moisés queria ver Deus. E Deus disse: olha, você não pode me ver pessoalmente, frente a frente, cara a cara, porque a minha luz, o meu esplendor, poderá matar você. Então, fique na fresta desta rocha. Quando eu passar, você me vê por trás. Esse é o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Agora veja o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Prestem bem atenção. Olha, o cristão deve fugir da idolatria. O cristão, o evangélico, o crente, ele deve fugir da idolatria. Aí você vai dizer para mim, aliás, muitos de vocês vão dizer para mim, né? Mas pastor, eu sou evangélico. Eu sou cristão desde mil e pá. Eu não sou idólatra. Pense bem. E eu vou dar uma lista para você aqui de idolatria evangélica, idolatria de crente. Não estou ruim da cabeça. São experiências que eu passei. Veja bem, como eu já disse, eu creio que muitos de vocês vão me perguntar: somos evangélicos, não adoramos nada a não ser a Deus. Amém, se isso for verdade. Porém, eu quero que você reflita nisso. Eu vou dar uma lista da idolatria de alguns evangélicos. Não podemos generalizar. Não vamos dizer aqui, ou melhor, eu não estou dizendo que todos os evangélicos são idólatras. Não. Em hipótese alguma.
Não estou dizendo isso. Preste bem atenção nas minhas palavras, naquilo que Deus tem colocado no meu coração para trazer para vocês. Eu não estou dizendo que todo evangélico, todo crente é idólatra. Não estou dizendo isto. Não se pode generalizar coisas. Nada. Não somos iguais uns aos outros, nem de aparência. Somos sim iguais em ser seres humanos, criaturas de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Aí sim. Eu te digo assim, veja, eu sou um pastor, 75 anos, há 47 anos de ministério, no Brasil e até fora do Brasil, auxiliando algumas igrejas. Muito bem. Então, conheci muitos evangélicos idólatras. Abaixo, vou dar a lista, uma lista pequena, de idolatria evangélica. Hã? Sabe por que eu dou esse sorriso? É sarcástico. Porque você pode dizer para você mesmo, e talvez queira dizer para mim, eu não sou idólatra. Veja bem, se você não está enquadrado nesta lista. Primeiro, o pastor. Né? Aquele pastor mais velho, mais jovem, bonito, feio, preto, branco, amarelo, brasileiro, internacional, seja ele o que for, né? Você tem é o seu pastor. Então, a lista começa pelo pastor. O melhor, o meu pastor, é o melhor. Onde ele for, eu também vou. Eu já tive isso, meus prezados irmãos. Já. Em plena igreja, em plena assembleia, um homem levanta e diz: a hora que o pastor sair daqui, que eu estava sendo transferido, eu vou com ele ou eu estou fora da igreja. E não foi uma vez só. Não porque sou melhor, mas porque pessoas idolatram coisas. Idolatram coisas, você sabia? E eu comecei com a idolatria pastoral. Estou falando de conhecimento, de ter vivido isto. É triste. Não pensa que eu fiquei contente? Não, em hipótese alguma. É triste. Porque o Senhor Deus, ele disse: siga-me, siga-me. É para seguir a Deus. É o Senhor que nós temos que adorar, que servir. Ele é o nosso ídolo em todas as coisas. Sobretudo, a Ele, Deus Todo-Poderoso. E aí alguém diz isto. Como eu disse, foi uma das vezes. Aonde ele for, o que ele fizer, eu estou com ele. Abraços fervorosos. Sabe? Encostava o carro em frente da igreja, nossa, só faltava me carregar. E estou dizendo, não é porque eu sou maravilhoso, bonito, não, nada disso. Veja bem, é porque pessoas idolatram. E não foi só eu. Colegas meus também passaram por isso, que eu podia citar aqui alguns colegas. Era Deus e o pastor. Esse é o primeiro da lista que eu quero passar para os irmãos. Idolatrar pastores, seja missionários, evangelistas. Eu não vou dizer para vocês que eu nunca tive uma atenção, ou melhor, uma admiração, essa é a palavra certa, por alguns pastores que conheci. Sim, sem dúvida, né?
Perdão. Mas eu não o idolatrava, eu o admirava. Um deles que já está com o Senhor foi Ernesto Nini, um homem de Deus. Um outro que está com Deus também, Ayrton Justus, um homem de Deus. Tinha uma boa palavra, uma boa postura. Então aquilo servia para mim do quê? De espelho. Mas idolatrar, não. Jamais. Jamais. Ele é um ser humano como eu sou. Ele faleceu. Está com o Senhor. Então, se eu o idolatrasse, eu ia dizer assim, não, eu também quero ir embora. Não. Veja bem. Outra idolatria. Posto. Sou presbítero há 30 anos. Minha cadeira lá na frente tem meu nome. Ninguém senta nela. Já viram isso? Assim. Há igrejas que têm aquele hábito, né? Não estou contra, eu nunca fiz e nem faria, mas cada um faz o que quer. Que põe aquele monte de gente atrás do pastor. Presbíteros, diáconos e seja lá, tesoureiro e qualquer outra posição, ou o mais velho da igreja, o fundador da igreja, então ele está colocado ali. Ele tem a cadeirinha dele, ninguém senta ali. Ali é a cadeira do seu João, do seu Manuel, do seu José, entendem? Não sente nessa cadeira. É do presbítero. 30 anos ele senta naquela cadeirinha. Ele idolatra. Se ele puder, ele leva aquela cadeira para casa. Nos dias de culto, ele traz. É um tipo de idolatria, sem dúvida. Oxe, como é? Conheci pessoas que brigavam por posto, por estar na frente, por estar na sua cadeirinha. Idolatria? É idolatria. Sabe? Sou diácono. Sou diácono. Há 30 anos, eu botei números aqui. Né? Tenho meu lugar no lado da porta. E os outros diáconos já sabem. O meu lugar para ficar na porta, para atender os irmãos que chegam, levar para o seu banco, para a sua cadeira, o meu lugar é à direita da porta da igreja. Ninguém fica ali. 30 anos. Sou diácono. E agora? O que nós vamos dizer? Imagine mudar o diácono. Me ocorreu uma lembrança. Houve uma brincadeira de futebol em um seminário que eu passei e foi 2 times. Os que tinham bigode e os que não tinham bigode. E o time que perdesse, os que não tinham bigode iam deixar bigodão. E os que tinham iam cortar. Houve ali um homem, pastor, um dos diretores do seminário. Se ele ouvir essa mensagem, ele vai lembrar disto. Eu falo com carinho e ele sabe que não é para discriminar a sua imagem, em hipótese alguma. É só um exemplo dentro dessa mensagem. A diretoria teve que tratar com ele, porque ele não queria tirar o bigode. O meu bigode ninguém mexe. Não é um tipo de idolatria? Sem dúvida é. Quando a gente fixa o olhar em uma determinada coisa e a gente cuida daquilo de uma maneira assim tão especial, a gente idolatra.
Idolatrar é adorar. E aquele homem teve que ser tratado, foi tratado, e graças a Deus ele aceitou. E aí ele tirou o seu bigode, e o bigode cresceu de novo, e pronto, acabou o problema. O problema estava aqui, dentro do seu coração. E eu poderia contar uma série de experiências desta maneira. Uma flor que estava crescendo, dando a volta num púlpito, e a irmãzinha disse: ai, pastor, nós temos orado, cuidado desta flor, no aniversário da Sociedade de Senhoras, em tanto de tanto de tanto, elas vão se juntar. Quando elas se juntarem, nós vamos fazer um culto. Que coisa! O que tem a ver aquela flor? Torna-se uma idolatria. Quando ela se juntar, nós vamos fazer um culto. Um culto a quem? A flor que se juntou. Graças a Deus isso não aconteceu. Pelo menos enquanto eu fui pastor ali. Diácono. Sabe? Então aí está. O diácono. Eu tomo conta da porta do lado direito. E ali ninguém fica. Ali é meu lugar. Há 30 anos. E se alguém for lá, eu tiro de lá. Diácono. A irmã fulana de tal, para não botar nomes aqui, senta na cadeira da frente. À esquerda das fileiras de cadeira. Há 30 anos. Todos já sabem e ninguém senta nela. Também vi isto, meus queridos. A cadeirinha da dona fulana. Não sente lá. Lá é o lugar preferencial dela. Há anos, desde que ela se converteu. Aquela é a única cadeira que ela senta. Só ela. Ninguém mais. É uma idolatria. É o caso que eu disse da cadeira dos presbíteros e outros que sentam à frente lá com o pastor. Aquela cadeirinha dele. E como eu disse, se ele puder, ele leva a cadeira para casa, como essa senhora, a dona fulana de tal, né, que eu não pus um nome, pega a sua cadeirinha, põe nas costas, leva para casa. Amanhã é dia de culto, ela volta com a cadeirinha nas costas, põe naquele lugarzinho e senta, para que ninguém sente na sua cadeira. A cadeira é dela. É uma idolatria. Sem dúvida. Idolatra. Agora eu pergunto, veja bem, qual é a diferença desses que adoram e servem as imagens? Nenhuma. Aqueles que servem as imagens, porque a referência bíblica aqui é Salmo 115, você leia, por favor, minha irmã, meu irmão. Leia, e veja bem o que eles estão adorando. Aqueles que não adoram a Deus, aqueles que idolatram a imagem, idolatram aqueles cartazes, aquelas figuras, aquelas coisas todas, né? Entende? Aquelas flores que se colocam num determinado lugar na casa para adorar. A espada de São Jorge, que põe atrás da porta para proteger. Proteger quem? O diabo já está ali naquela espada. Ele já está dentro. Então o que acontece? Analise, você leia o Salmo 115, de 1 a 8, e você vai ver. Faça uma análise. Qual é o ídolo que está na sua frente? Qual o ídolo que está no seu coração? Você mesmo, o seu cabelo, a sua roupa, o seu carro, sua bicicleta, o seu andar, o seu sapato. Há tantas coisas que nós podemos idolatrar, sabe? Eu não pus aqui, eu coloquei aquilo que tocou o meu coração, que eu creio ser o mais importante, que toca aos irmãos na igreja, começando pelo pastor. É o meu pastor, é o principal, é o melhor.
Aonde ele for, eu vou também. Se ele sair daqui, eu saio da igreja. Estou falando que eu vivi isto, eu vi isto. Então, a pergunta é, qual a diferença desses que adoram e servem as imagens? Não tem diferença nenhuma. A diferença só é que você já leu sobre imagens e de escultura, que não é para adorar, não é para curvar os seus joelhos diante daquilo, mas de repente você curva os seus joelhos diante de uma coisa que você está idolatrando. Sem dúvida, um lugar de preferência na igreja é o seu lugar. Sabe? Aí está. O crente deve fugir. É o tema dessa mensagem. O crente, né, o evangélico, deve fugir da idolatria. Adore a Deus. Sirva a Deus. Não importa o lugar que você vai sentar. Se você vai sentar lá na frente, não vai sentar na frente. Se você vai ficar na porta ali para receber os irmãos, à direita, à esquerda, atrás, fora, dentro. Não. Você foi à igreja para adorá-lo. Eu sempre disse isto, né? Quando você vier para a igreja, antes de entrar, você diz para Deus, Senhor, fala comigo. Não entre na igreja pensando na sua roupa, na roupa da irmã, no cabelo, no penteado, ou mostrar o carro novo que você comprou para os irmãos. Isso não tem problema, mas de repente você vai mostrar com aquela altivez, né? Olha, e vai lá, passa um paninho e dá um beijo no carro e qualquer coisa assim. São coisas que a gente vê, né? O irmão comprou um carro novo, vou comprar também. Você sacrifica tudo, passa até fome. Mas você vai concorrer com ele. O que é isso? Chama-se idolatria, inveja, ciúmes. Entende? Já li a Bíblia este ano, uma outra idolatria que está aqui, a última que eu coloquei, né? Já li a Bíblia este ano toda, vou ler de novo, toda ela. Está errado? Não. Só que, e o Senhor diz, esconda a tua palavra no teu coração para não pecar contra mim. E muitos só querem o troféu de ter lido a Bíblia inteira. Mas, abre o seu ouvido, mas nunca a coloca em prática. Essa é uma das piores idolatrias. Eu leio a Bíblia todo dia, eu já li a Bíblia tantas vezes, e não sei o que, odeia esse, odeia aquele outro, maltrata esse, maltrata aquele outro, né? E um montão de outras atitudes. Não põe a palavra de Deus em prática. Idolatra a palavra de Deus. A minha Bíblia, né? Aquela gente que anda com a Bibliazinha assim, pegadinha no coração, né? Paz do Senhor, pastor, levanta a Biblinha. Mas não tem um versículo, alguma coisa que coloca em prática. Idolatra a Bíblia. Né? Nós podemos gostar da Bíblia, eu gosto da minha, né? Uma capa de couro bonita, letras grandes, entendeu? Eu gosto, mas não idolatro, em hipótese alguma. Se alguém pegar e botar fogo, eu compro outra, o que eu vou fazer? Eu só vou chorar pela perda do material que está aqui, mas a palavra de Deus está aqui, ou ela tem que estar no meu coração. Aí sim, esse é o importante. Então a pergunta continua. Qual a diferença entre o crente que idolatra essas coisas e muito mais, que teria uma lista mais extensa? Ele é um idólatra. É como o pessoal fala assim, pecado e pecadinho. Não existe pecado nem pecadinho, pecado é pecado. Você pecou. Há pecado para a morte. Essa sim é uma diferença de pecado e pecado para a morte. Mas pecado e pecadinho não tem diferença. Então idolatria e idolatria de quem não é evangélico não tem diferença daquele que é evangélico e idolatra essas coisas. Idolatram. Sabe? Vivem a vida só defendendo essas coisas. Vão idolatrando.
de uma tal forma que perdem a visão a Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus, a seguir a Deus. Eu sou assim. São idolatrias. Então aqui está, meu irmão. Grava. Qual a diferença destes que adoram e servem as imagens? Nenhuma. Idolatria é idolatria. Versículo 8, estou encerrando. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Veja bem, a referência bíblica que eu citei aqui, dei para você ler, está lá em Salmo 115, de 1 a 8, e o versículo 8 diz claramente: torne-se semelhante a eles, semelhante a quem? As imagens. Aqueles que fabricam e aqueles que adoram. Torne-se semelhante às imagens. E você torna-se semelhante, né, à sua idolatria, àquilo que você idolatra. De repente você está semelhante, você está vivendo aquela idolatria. Você está sendo uma cadeira, você está sendo um posto dentro da igreja, né? Briga por aquele posto, briga por aquela posição, briga por aquele lugarzinho ali na porta, no caso dos diáconos. Torna-se semelhante. Compreendem? Eu espero que sim. Eu espero que você compreenda isso e conserte a sua vida nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Últimos tempos, sabe? Não tem tempo para brincar de crente, sabe? Para brincar de evangélico. Não há mais tempo para isto. O tempo agora é de prepararmos, porque o Senhor Jesus está voltando, é de estarmos cada dia mais consagrando a nossa vida ao Senhor. Deixando de tanta coisas assim horríveis. Acabou-se o tempo. Ele está voltando. E diante dele, muitos de nós vamos passar vergonha. Prepare-se. Ele está vindo. Em nome de Jesus, prepare-se. Surge a